Esperar um pouquinho, ver se alguém entra. Primeira live com a Michele. Fernando entrou, a Lu entrou. Vou esperar um pouquinho. Oi, Fernando. Ó, o Alberto entrou. O pessoal vai chegando aí. Vou esperar uns minutinhos. Oi, Pinta Girls. A gente vai fazer essa live hoje falando de maternidade, desmistificar a maternidade, né? Ó, entrou a Mari. Eu convidei a Michele, que é minha irmã, Michele Dalpós. Eu sou a Ângela Dalpós, vocês já me conhecem, né, aqui do meu Instagram. E a gente quer conversar sobre a maternidade, porque muitas vezes a gente vê a maternidade como sendo romantizada, né? Como sendo uma coisa assim fácil, como se fosse uma coisa natural da mulher cuidar da criança e que fosse uma coisa assim do instinto materno, né? E Kelly, oi Kelly. A Kelly entrou. Então a gente quer conversar um pouco sobre a maternidade, né? Sobre essa romantização, que é essa coisa do instinto materno é uma coisa construída. Ela vem de tempos atrás, né? Quando as crianças elas ainda não tinham toda essa proteção. E as crianças, então, elas morriam muito, a mortalidade infantil era muito alta, porque as crianças não eram cuidadas pelas mães, eram cuidadas pelas mucamas, né? Por outras mulheres, no caso, né? E aí essas crianças morriam muito porque também tinha um problema de higiene antigamente, não tinha medidas sanitárias, né? E aí não tinha também a medicina, então as crianças morriam muito. E aí que se fez para que isso começasse a melhorar, essa mortalidade começasse a diminuir, porque era interessante para o capitalismo que tivesse mais pessoas, né? Para que girasse mais economia e tivesse mais meios de produção. E aí começou então toda uma campanha para conscientizar as mulheres que elas deveriam amamentar as crianças e cuidá-las, né? E aí com isso então se criou essa cultura de que a mulher, por ter o útero, né, e receber a criança, ela tem o instinto já natural de ser mãe, mas isso na verdade é uma coisa construída, né? E a gente vê muito assim em revistas, né, as modelos que têm filhos e no dia seguinte estão com o corpo mais magra do que estavam antes, né? Então a gente queria conversar um pouco sobre essas coisas e desmistificar isso, porque não é assim desse modo, né, que as coisas acontecem. E aí eu convidei a Michele, que é mãe há mais tempo que eu. Meu filho tem 10 anos, 8 louca. Tem 10 anos. E o Matheus tem 18 já, né, Michele? E a gente teve processos diferentes, assim, de maternidade. Porque a Michele foi mãe bem mais nova que eu. Eu fui mãe com 38 anos. A Michele foi com quanto? 24. Com 24, uma mãe quase adolescente, praticamente. E o que a gente notou, assim, que não tinha instinto materno nenhum, que a gente aprendeu a ser mãe ali, com a criança ali, né? Sofrendo, né, Michele? Tipo, criança não vem com bula, nem com... que nem dizem, né? Manual de instruções, manual né? de instruções não vem. E nem a gente não vem com isso natural que tu sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer e sofre horrores. Então, a começar pela gravidez, minha gravidez e a tua também foi de risco, né, Michele? Conta aí que tu perdeu o primeiro bebê e depois o segundo teve que... Na primeira gravidez eu tive... com 4 meses eu comecei a dilatar como se fosse para ter o nenê. Comecei a ter dilatação, comecei a ter as contrações, né, de parto e afinal eu tive um princípio de aborto, né, e não foi pra frente. Então, no segundo, quando eu engravidei do Matheus 3 anos depois, porque eu fiquei com medo, né, de engravidar de novo,
Aí eu fui com um médico, ele já sabia do meu histórico, ele disse, isso é do teu organismo, é do teu corpo, de ser assim, né? Tu começa a dilatar antes do tempo por causa do peso do nenê, da tua estrutura, começa a pesar o nenê e aí eu começava a dilatar. E do Matheus foi a mesma coisa, então com 4 meses eu tive que fazer um cerclage, né? E repouso. Aí o médico disse, ou tu fica em cima da cama os 9 meses, ou tu faz a cirurgia, que também era um pouco arriscado, porque podia furar a bolsa, né? E faz o cerclage, daí tu pode andar, tu pode fazer as coisas normalmente. Eu optei pela cirurgia, né? Eu não quis ficar os 9 meses em cima da cama. A partir dos 4 até os 9 eu não quis ficar em cima da cama, então eu optei pela cirurgia. Só pra explicar, a cerclagem é tipo um tampão que colocam, né, no útero embaixo pro nenê não sair, pra daí segurar essa dilatação, né, pro nenê não... Não é bem um tampão, ele é como se fosse uma costura. É uma cirurgia, só que não leva anestesia, não leva nada, mas, enfim. E aí, no meu caso, eu também não sabia que eu tinha esse mesmo problema, eu acho que é alguma coisa genética. E com 6 meses de gravidez, o Gabriel começou essa dilatação também. Só que daí, no meu caso, já era muito avançada para colocar a cerclagem, né? Fazer esse procedimento. Então, eu fiquei em repouso do 6º mês até o 8º, 9º mês ali, quando ela me liberou que chegou na semana 38, que daí podia sair da cama, que já não era mais um bebê prematuro, né? E daí também teve o problema de peso, assim, que daí a gente vê nas revistas aquelas mulheres maravilhosas que não engordam absolutamente nada, continuam fazendo academia, né? E a gente fica pensando, como é fácil ser mãe, né? Tu já sai ali vestindo calça jeans, que eu quando saí, eu tive que fazer cesárea, até tentei ter parto normal, mas foi uma coisa assim que não deu certo, né? Tive que fazer cesárea. E fiquei inchadésima, assim, a Michelle foi parto normal, sofreu horrores, né, Michelle? Sim, parto normal, até eu tive o Matheus fora, né, eu morava na Espanha, e normalmente lá os partos normais não eram feitos pelos médicos, eram feitos por parteiras, né, que se chamavam. E aí foi bem complicado, assim, porque estourou a bolsa às 11 da manhã, o Matheus foi nascer às 4h30 da tarde, 4h35, e quando foi 4h35... que ele tava pra nascer, quando tinham me colocado epidural, eu já tinha passado o efeito, né? Eles me deram às 11 da noite, às 11 da manhã, quando tinha estourado a bolsa, e às 4h30 já não tinha mais o efeito da anestesia, então eu praticamente senti todo o parto, assim, né? Senti tudo que aconteceu. E aí acho que por isso eu já nem quis mais ter outro filho, assim, eu disse, não quero mais, para por aí, deu, chega. Mas daí no momento que tu vê a carinha do teu filho, né? Daí tu esquece todos esses momentos aí que tu passou, né? E, bom, então tem essa questão então, da gravidez, que é difícil, nem para todo mundo é tão fácil. A gente, só para esclarecer, a gente não tá aqui para dizer para desistirem de ser mãe, a gente só tá aqui para desromantizar essa coisa de achar que é uma coisa natural, né? Que a gente nasceu para isso, porque tudo é difícil, assim. É uma escolha que a gente faz, né? Mas não é fácil, assim. E aí, tipo, eu engordei 17 quilos. Então, como é que eu vou entrar na minha calça jeans? Quando nasceu o bebê, eu achei que eu ia perder todos os quilos. E eu perdi 5 quilos. Quer dizer, eu tava redondésima ainda. E não entrava. Meu pé era um pão, assim, que não entrava nem no sapato. Imagina calça jeans, impossível. Eu demorei 1 ano, assim, pra começar a voltar ao meu peso normal. Eu me sentia, assim, gigante, gorda, gigante e com a autoestima lá embaixo, assim. E então é uma coisa, assim, que, né, mexe muito com a mulher, essa coisa até da autoestima, porque tu fica com todos os hormônios alterados, tu não se vê mais como mulher, tu se vê só como mãe, né? E não é natural cuidar do nenê. O Matheus foi um horror, só chorava, né, Michelle? Michelle teve depressão pós-parto. Eu já, na gravidez do Matheus, eu engordei 13 quilos, mas diferente da Ângela, eu, com 2 semanas, com 24 aninhos, eu recuperei o peso em seguida, assim. Então, eu botava as calças jeans, ao contrário dela. Eu conseguia vestir as calças jeans, como se eu não tivesse tido filho, e o parto normal também não incha tanto. Não incha tanto, exatamente. E só que o Matheus era uma criança assim que chorava muito, tinha muita cólica, e eu, como mãe de primeira viagem num país diferente que eu não conhecia nada,
comecei a ter depressão pós-parto, só que eu não sabia que era depressão pós-parto. Eu chorava, eu senti que eu tinha uma criatura que eu tinha que cuidar com 24 anos, que dependia de mim, e eu não sabia nem cuidar de mim mesma, e eu ia cuidar de mais uma criança, né? Eu pensava, meu Deus, né? O que eu tô fazendo? O que eu fiz? Mas depois dá tudo certo, né? A gente vai... Aí todo mundo me dizia assim, depois fica tranquila, depois dos 3 meses ele começa a mamar e dormir. Aí eu me apavorava mais umas 3 meses. 3 meses é muito tempo, 3 meses pra ele dormir, pra ele, né, mamar e dormir. Então eu achava aquilo assim um absurdo, eu achava que era muito tempo, né. Sim, a amamentação também foi um trabalhão, porque o Gabriel não pegava, o Matheus também teve problema, né, pra mamar. E eu achava que, botava a criança ali e ia sair mamando, que nada, o guri não queria pegar o peito, não vinha o leite, eu não tinha leite, o guri não estimulava, daí eu dava a mamadeira, daí que ele não queria o peito, daí eu tentava tirar na maquininha, era horrível, né? Um trabalhão pra tirar naquela maquininha, saía um pouquinho de nada, daí eu botava na mamadeira pra ele tomar. Fui parar até na RBS dando entrevista, se lembra? Sim. Sobre a amamentação, que daí eu fui até lá no Fêmina, lá que tem um banco de leite, elas tentaram me ajudar e queriam que eu desse num copinho pra tirar a mania da mamadeira para depois ele ir pro peito de novo. Aí o guri se afogava com o leite e a Michelle disse, que copinho, nada, dá na mamadeira e vamos parar de sofrer todo mundo. Porque a Michelle que me ajudava naquela época, porque eu, né, sozinha, assim, é difícil, a gente não tem família aqui em Porto Alegre, então era eu e ela só, daí a minha irmã que tinha um pouco mais de experiência, porque já tinha tido o Matheus que me dava as dicas, assim. Então, gravidez... complicado, né? Peso, não difícil, a gente fica gigante. Algumas que tem a sorte de voltar ao peso normal, mas tem várias coisas que não é assim tão natural, né? A amamentação também não é nada natural, eu acho lindo quem consegue e tal. Aí a criança vem pra casa e tu tá com aquele ser e não sabe o que fazer. A criança chora, tu não sabe se é porque tá doendo alguma coisa, se tá com fome, se tá com... Aí tu vai indo por eliminatória, né? Primeiro tenta dar comida, daí tenta trocar a fralda, daí troca de posição, aí tu vai indo pra ver se... Aí eu sei que o Gabriel todas 6 da tarde começava a chorar e não parava nunca mais de chorar, se lembra? Famosas cólicas, né? Final de tarde. E eu era uma pessoa que só andava de pijama pela casa. Eu não era mais uma mulher. Na época eu era casada e o meu marido na época, que não é mais meu marido, que eu me separei bem depois. Me separei em 2017, o Gabriel já tinha 8 anos, não tem nada a ver, né? Mas ele dizia que naquela época ele já tinha vontade de se separar de mim, porque eu era uma pessoa mais difícil de lidar, assim, que eu era outra pessoa. E sempre de pijama, acabada, com os olhos assim, cheios de olheiras, até que eu disse pra Michelle, Michelle, tu não quer trabalhar aqui na minha casa pra me ajudar? Eu te pago qualquer coisa aí que tu quiser. Que geralmente, assim, quando a gente tem filho, né, essa parte, os maridos, assim, muitas vezes eles não entendem que a mulher tá cansada, que ela teve um parto, que foi tudo complicado, e um pouco, entre aspas, eles ficam enciumados, né, porque a gente tá cuidando daquela criatura e 24 horas e não tá dando tanta atenção pra eles, né? Então eu acho que eles ficam assim meio enciumados e daí então eles começam a colocar coisas que nem existem, assim, começam a ver coisas que não existem, né? E até sim, pode ser que o nosso temperamento mude um pouco, até por causa dos hormônios, de tudo que tá acontecendo, até a gente tem que se adaptar, né, àquele novo ambiente ali que não era e que agora é, né, que é tudo novo também pra nós, né? Naquele momento a gente tá aprendendo de novo, né? Porque não é uma coisa assim que era do teu dia a dia, da tua rotina, e mudou tudo, assim, completamente. Então, né, essa parte dos homens, eu acho que eles não entendem isso, né? Daí tem a parte da quarentena, que tu tem que respeitar e tem que dar atenção pro marido, tem que dar atenção pro nenê, tu tem que te cuidar, e essa parte eles não entendem muito, né? Eles ficam... Sim, e tem a parte também que a licença maternidade, que é, né, de 6 meses ou 4 meses na empresa privada e 6 meses na empresa pública pra mulher. E pro homem é 5 dias. E aí, depois daquilo ali, tu tem que te virar, porque o homem tem que dormir, o marido tem que dormir, né? E tu vai seguir na tua licença, então tu tem que acordar de noite. O Gabriel acordava de 3 em 3 horas, né? E eu tinha que acordar e dar mamar, e eu tava cansada, e eu queria que ele fosse, mas ele disse, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que dormir, porque eu tenho que trabalhar, então... Nesse lado, assim, é muito cansativo.
pra mulher é muito pesado, assim, porque geralmente tem a cultura de que o homem ajuda, mas é que não é. Não adianta ajudar, tem que pegar igual, entendeu? Porque senão é muito pesado. Daí por isso que eu acabei pedindo pra Michelle me ajudar, porque eu não tava conseguindo, assim, dar conta do meu cansaço, né? Então, nesse aspecto, assim, que eu digo que a maternidade, essa coisa de criar essa cultura de que é um instinto materno, que a mulher nasceu para cuidar, na verdade, a gente nasceu para cuidar tanto quanto o homem, porque a gente aprende tendo filho, né? Então, se fosse o homem que parisse, ele também ia aprender, porque né? E se fosse uma mãe que pega o bebê e entrega para um pai cuidar, ele ia aprender tanto, ia ser igual, entendeu? Porque não tem questão do instinto materno. É uma coisa muito puxada, assim. E aí a gente vê que muitas mulheres acabam desistindo de querer ter filhos porque querem priorizar suas carreiras, justamente porque tem que abrir mão de muitas coisas, né? Da sua vida, porque tem que cuidar de um ser. Então tem mulheres que querem ter uma carreira, diferentemente dos homens, porque como fica para a mulher esse encargo, né, de criação, de educação, de cuidado, o homem fica livre para cuidar da sua carreira. Então não tem, é muito dispar isso, né? E essa cultura patriarcal que a gente vê que impera, né? De as mulheres ter essa obrigação total com a criança, como uma obrigação mesmo de cuidado, e os homens é só uma ajuda que eles dão. Mas eu não aguento mais. Mas tu não me pediu ajuda. Não, pega junto a coisa, né? Pega a criança, vai dar um banho, né? Dá uma mamadeira por conta. Assim, tipo, tem a iniciativa, né? Acho que é isso que falta, assim, de os homens, claro que tem homens que ajudam, que é louvável. Sim, toda regra tem uma exceção. Mas a maioria que a gente vê parece que fica assim, a mãe e a cria, e o pai é um coadjuvante, assim, quando ele é solicitado, ele vem, né? Então, até a professora Valesca Zanello, que eu adoro, que fala muito sobre feminismo, ela diz que 37% das mulheres no Brasil atualmente estão desistindo de ter filhos, porque optam por outras possibilidades profissionais e tal, e não cabe uma criança ali na sua vida, porque quer fazer um mestrado fora, quer ter uma promoção, quer ser uma executiva de sucesso e tal. E aí, o que a gente vê, assim, é que há todo um julgamento, né? Porque tem essa cultura de que a mulher, para ser considerada uma boa mulher, ela tem que casar, ter um casamento e ter filhos, né? Então, é uma coisa, assim, bem pesada para a mulher, porque às vezes tu quer também ter uma carreira, só que essa questão dos filhos fica tudo contigo, né? Então, por isso que a gente resolveu vir conversar, assim, e ainda por cima ter uma coisa, assim, romantizada, de que, é fácil, é o instinto materno, a mãe vai conseguir cuidar, assim, porque já faz parte, né, daquilo, como se fosse uma coisa natural, que nem os animais cuidam das suas crias, assim, né? E, na verdade, é uma coisa, assim, que tu tem que fazer essa escolha de querer cuidar, né? De querer ter um filho, porque é bem difícil. Eu e a Michelle, a gente teve uma vida de matrimônio bem diferente, que a Michelle só cuidava da criança, ela não trabalhava, né? Porque ela morava na Espanha, e o marido dela que sustentava a casa, e ela, então, era cuidadora da criança, né? Tinha a vida dela, assim, e mesmo assim era muito difícil, né? E mesmo assim eu entrei em depressão pós-parto, porque ainda tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar do nenê, tinha que cuidar de mim, tinha que cuidar do marido, tinha que dar conta de tudo, e mesmo assim era muito difícil, né? Não dava conta, assim, eu. E tinha uma coisa de não saber direito como fazer, Como fazer, assim, como eu tava sozinha, não tinha pra quem perguntar, eu disse, agora eu vou perguntar pra quem, né? Quem é que vai me ajudar, se eu tô num país estranho, né? Aí eu me sentia, assim, o último ser, assim, né? E agora o que eu faço? Fiz uma criança e não sei cuidar, como é que eu vou, né? Cuidar desse nenê, mas aos pouquinhos, assim, a gente vai
Não, e tem mais uma coisa, assim, que todas as pessoas acham que tem uma opinião pra te dar. E tu é mãe de primeira viagem. E todo mundo diz, não, faz assim, faz assim. Aí cada um te diz uma coisa, não, porque tu tem que dar mamar, porque senão a criança vai ficar doente. Tu tem que dar no peito, porque não sei o que, não sei o que. Aí a outra diz, não, dá mamadeira que não tá... E a minha irmã dizia, não dá bola. Olha o Matheus aí, que tá com 18 anos, que mamou na mamadeira e tá bem. Tá forte, nunca ficou doente, daí... Pra que fazer esse esforço que tu não consegue dar no peito? Não consegue, né? Vamos aceitar, porque eu me sentia uma fracassada, né? De não poder dar o peito pra criança. Eu me sentia uma mãe inútil, assim. Lavar, querida. Beijo. E aí a gente fica assim se cobrando essas coisas, né? De não conseguir ser a mãe perfeita, porque tu vê na... Bom, eu lia, na Zero Hora eu tinha mania de ler o tal do Nave Mãe, que era uma jornalista que estava grávida. E a jornalista ia contando todo o ciclo dela. E eu segui lendo aquilo ali. E ela foi uma das que conseguiu amamentar, que entrou na calça jeans depois do parto. Quando eu li aquilo ali, depois eu disse, meu Deus, mas eu sou uma fracassada. Eu sou um ET. Que mãe sou eu? Sou um ET. Que não entrei na minha calça jeans, tô gorda que nem uma foca. E ainda não consigo dar mamar pra criança, sabe? Então tu começa assim a se cobrar muito, porque tem uma pressão social de que esse é um papel que tu tem que saber desempenhar porque tá no instinto natural. Então é muito injusto com as mulheres isso, né? E aí por isso que a gente veio para desmistificar essas dificuldades que todo mundo passa, né? E aí quando a criança vai pra escolinha começa aquela coisa, mas o meu filho já começou a falar. E daí tu fala, meu filho não começou a falar, será que ele tem que começar a falar? E daí tu começa as comparações entre as crianças, né? Que as crianças já... cada uma tem seu tempo, né? E umas são mais rápidas que as outras. E outra entre as mães, porque eu fiz essa maquete, não sei o que. Eu meu Deus, mas eu cheguei às 7 da noite em casa, como é que eu vou fazer maquete ainda, né? E aí tem toda uma coisa assim que tu fica te cobrando e tendo culpa, né? Culpa, quando na verdade, a gente faz o que é possível, assim, né? E a criança vai se criar também, e a mãe que ele tem é aquela ali. Oi, Flavícia, estamos aqui, estamos te vendo, amor. Oi, Flávia. A Gabi tá aí também, Gabi, né? oi. A Ana Paula. A Magliângela eu vi também que tava aí. O Alex lá de Caxias. É bom os homens ouvirem, né? Porque é bom, assim, saber que a gente precisa deles, né? Sim. A gente não é contra os homens, a gente quer se unir, a gente quer o apoio. Porque ninguém faz bebê sozinha, né? Não, exatamente. Daí chega na hora de cuidar, é só a mãe. Eu trabalhei muito tempo na vara da família. Até a Michelle foi assistir meus audiências uma vez, ficou apavorada. Sim. E só, tipo assim, é uma coisa assim que é tudo em cima da mãe. O pai, eu vou pagar X, e daí ela que se vire, entendeu? Paga a pensão e a mãe que se vire, que pagar com aquela miséria dá o jeito de criar a criança. E aí é muito engraçado porque ainda eles, assim, a maioria dos homens, tá? Claro que tem exceções, mas eu tô falando da regra, assim, que eu via, né, na vara da família. Que eles ainda achavam que eles queriam dar em alimentos do mercado, porque tinham medo que a mãe fosse gastar o dinheiro da criança. Imagina, já era uma merreca, que a mulher não consegue fazer nada. Se conseguir comprar comida para a criança, acaba que, né, fez muito ainda, fez milagre, porque... E aí tem toda a responsabilidade de cuidar, da educação, e enfim, né? Então, essas coisas assim que... Pra mulher é bem pesado, que a gente quer chamar atenção, assim, desmistificar essa coisa de que, ser mãe é lindo. É muito lindo, só que dá um trabalho desgraçado. Então não vamos julgar aquelas mulheres que não querem ser mãe. Eu muito tempo fui com essa mentalidade assim, como é que pode não quer ser mãe, né? Porque nunca foi mãe, não sabe. Mas, meu Deus do céu, né? Deixa a pessoa... querer ter a vida dela diferente, né? A gente tem mania de querer julgar. Às vezes eu e a minha irmã, a gente tá conversando desde... Não julga, né? A gente fala assim, tipo, não julga, porque... Cada um é um mundo, né? Não tem como... Não se sabe o que a pessoa passou. Daqui a pouco a pessoa tem muitos traumas, não tem nem condições psicológicas para ter um filho, né? Para cuidar do filho. E às vezes também é uma questão de querer ter uma vida profissional melhor, que não cabe o filho naquela situação, né?
Muitas pessoas mandaram perguntas, eu adorei, mandaram perguntas pra live, né? Gêmeas, não somos gêmeas. Legal. Não, a gente é bem diferente, né, Michelle? Só o óculos é igual. Então, perguntaram assim, por que certas mães utilizam os filhos como troféus, exibindo nas redes sociais e afins? Eu acho que não é só as mães, né? Os pais também exibem. E eu acho que é uma coisa da vida moderna, da gente querer mostrar os feitos, né? Da rede social, tá todo mundo mostrando. E o filho, geralmente, é aquela coisa que tu se espelha no filho e quer que o filho seja aquilo que tu não foi, né? Então, por isso, eu acho que muitos pais, não é só as mães, então, tem isso de ter essa corujice, né? Que eu acho que antigamente a gente fazia álbum de foto. São sim, diz ali as gêmeas. E antigamente a gente fazia álbum de foto, mas agora não se faz mais, né? Então as pessoas colocam nas redes sociais. Eu não boto muita coisa do Gabriel, justamente por trabalhar no Ministério Público, trabalhei muito tempo no crime, daí eu tento botar pouca coisa dele, não gosto de expor muito, né? O meu perfil é mais da escritora, não é da promotora, mas mesmo assim eu tento não botar coisa assim dele pra não expor e tal. Oi, Rutinha, tô te vendo aqui que tá entrando. A outra pergunta, por que algumas mulheres ao redor dos 30 anos sequer estão cogitando em ter filhos? É isso mais ou menos o que eu já falei. Que muitas optam pela carreira, né? E também confiam um pouco na medicina. Eu queria falar sobre isso, da medicina, que as pessoas deixam para mais tarde, para ter sua vida profissional estabilizada, uma boa situação financeira, para depois pensar em ter filhos. E eu aconselho para essas mulheres para congelar óvulos, para garantir, porque a natureza não é assim tão... Eu dou o meu exemplo, que eu tive o Gabriel e depois eu quis ter outro filho, não consegui ter. Não sei se os meus óvulos não eram, já estavam envelhecidos, enfim, eu não consegui ter outro filho, que eu queria muito ter outro filho. Viu? A louca, né? Tem um e ainda passa por tudo isso e que quer ter outro, né? Então, eu acho assim que é uma coisa assim de se pensar em conversar com um médico, com o gineco, com esses que fazem essas inseminações, porque às vezes a medicina ela tá muito avançada, mas às vezes a natureza sabe o que ela quer, entendeu? Ela tem a vontade dela própria e o teu organismo às vezes ele não tá suficientemente avançado, tão avançado quanto a medicina, quer dizer, a gente envelhece, né? Por mais que a medicina, e eu fiz várias, né, Michelle, inseminações. E o meu problema não era, chegava a fecundar e não grudava no útero. Perdia o embrião. E não tinha nenhum motivo específico, né? Então, quem, assim, pensa em ter filho, tem que se adiantar nessas questões, né? Porque também a medicina tá avançada, mas a gente vai ficando velha, assim, vai perdendo a idade fértil muito fácil. O reloginho biológico vai falhando. E quando eu tive o Gabriel, engravidei com 38, se lembra um exame que eu fiz, que era da translucência nucal para ver se o bebê tinha síndrome de Down. E deu por causa alterado. Da minha idade, deu super alto. Daí eu perguntei para minhas amigas, sei lá, no minhas amigas deu 20, digamos, o meu tinha dado 1000 o negócio, sabe? Daí eu me apavorei, daí eu fui falar com a médica e disse, ai, doutor, e agora? Não sei o que dá. Não, a gente tem um outro exame, que é a punção, que tu pode fazer pra ver se o nenê tem síndrome de Down ou não. Tá, mas daí tem risco? Ah, tem, é 100 por 1. Daí, só que, tipo, 100 por 1 era o risco que o nenê tinha de ter síndrome de Down por aquela tabela. E era o mesmo risco da punção. Só que daí, tipo, se eu confio que 100 por 1 ele não vai ter síndrome de Down, eu também tenho que confiar que eu posso fazer a punção de 100 por 1 e não vou perder o bebê, entendeu? Mas eu fui assim, com muito medo, né? E aí, quando o médico me deu a notícia, assim, nossa, foi um alívio, assim, porque tava tudo certo, né? Mas a gente passa esses perrengues, assim, por acreditar na medicina, na natureza, que, não tem mais idade pra ser mãe, né? Mas a idade fértil, ela existe, ela tá ali. Então, é também
um desafio para as mulheres, né? Poder conciliar carreira com filho e fazer tudo isso funcionar. E outras também nem cogitam porque não querem ter filhos, né? Então daí nem pensam em ter. Que eu falei que a estatística é 37% das mulheres que não querem ter. Porque algumas mulheres utilizam o filho contra o ex-marido, né? Isso eu via muito na vara da família, assim. Quem nunca? E aí... Quem nunca não, eu não. Eu já. Porque às vezes é a única arma, né, que elas têm, no caso. Quer falar sobre isso, Michelle? Não, é que assim, eu acho que quando o casal ainda não tá bem... Logo que tu se separa, assim, tá ainda aquele sentimento, né? Tu separou, mas de remorso, tu ainda tem sentimento por aquela pessoa, né? E aí, pra tu fazer, tu acha que tu tá fazendo mal pra pessoa e tu tá prejudicando a criança, né? Tu faz assim, mas... E a partir do momento que as coisas começam a se restabelecer, que tu vê que aquela pessoa tu já não vê mais como marido, tu vê como um amigo, então já passa a não acontecer mais, então já passa a ser natural tu entregar o filho no final de semana, passar uma semana com o pai, isso começa a ser natural. Mas eu acho que no início, quando as coisas ainda não estão estabelecidas, eu acho que é um pouquinho um joguinho assim de, não, eu não vou deixar porque ele vai sair com, sei lá, com alguém, então eu vou... Sim, tipo uma mini vingança. Mini vingança, eu vou infernizar a vida dele, vou deixar esse final de semana que ele pediu pra mim ficar, eu não vou ficar, porque ele não vai poder fazer as coisas que ele quer. Mais ou menos isso, né? Que passa na cabeça da gente, que é uma besteira, porque afinal das coisas ele vai acabar fazendo, a gente já tá separado, né? E acaba sendo um tiro no pé, porque exatamente. A criança não tem culpa, né? Não tem culpa, e depois quando tu precisa também fazer o mesmo, tu não consegue, porque continua o joguinho da outra parte também, né? Então, por isso que eu disse quem nunca, mas isso acontece, eu acho que mais no começo, quando as coisas não estão bem resolvidas, que tem aquela parte de ciúmes ainda, que tu acha que a pessoa ainda é tua, né? Sim, um sentimento de posse, e as coisas acontecem assim, mas a partir do momento que tu vai amadurecendo a ideia que tudo já tá organizado, eu acho que funciona. O que eu via, assim, na vara da família... era muito por questões patrimoniais, de briga do casal por questões patrimoniais e utilizar o filho como moeda de troca, né? Nas visitas, principalmente, só vou deixar tu ir, tu levar ele se tu me passar esses e tais bens. Ou então, também com relação à pensão. Eu só vou deixar ele ver o meu filho se ele pagar a pensão. Se ele não pagar, ele não vai... Que, na verdade, é um erro, porque a criança não tem culpa, a criança tem direito de conviver com o pai, né? Uhum. E a mãe não tá se dando conta que pode causar um trauma até maior, né? De não deixar o filho ver o pai, né? Daqui a pouco ter problemas psicológicos mais adiante por causa dessas questões, assim. Então, eu quando me separei, graças a Deus, a gente foi bem adulto de não misturar as coisas, né? Eu e o Gustavo... Quando a gente se separou, o Gabriel foi bem tranquilo, assim, nessa questão, porque a gente não disputou o Gabriel. A gente fez guarda compartilhada e conseguiu estabelecer as visitas, assim, e né, dividir o tempo bem legal e conseguir conversar, o que dá muita segurança para a criança, né? Tu poder ver que os pais se entendem, que, tipo, só estão separados, mas continuando sendo teu paizão legal e a tua mãe legal, e tipo, eu sempre falo bem do pai do Gabriel, não deixo ninguém falar mal dele, né, e tipo, deixo ele ter a ideia de que o pai dele é o herói dele, né, porque o pai dele vai ser sempre, não vai ser mais meu marido, mas vai ser sempre o pai do Gabriel. Então, o que eu tento fazer é sempre colocar o pai dele como uma pessoa maravilhosa, né, que no caso meu não deu certo, não tem nada a ver com a questão essa. Então, eu acho que as mulheres que acabam utilizando os filhos estão dando um tiro no pé, né? Que nem estão se dando conta disso, né? Deixa eu ver alguns comentários aqui. Existe algo na lei que diga que o pai pode pagar determinados custos da criança em vez de entregar o dinheiro na mão da mãe? Sim. Os pais, às vezes, fazem um acordo que vão pagar o colégio ou vão pagar... sei lá, X e X coisas, o plano de saúde, o colégio, não sei o que, isso é possível. Isso é feito um acordo de alimentos. Justamente porque, geralmente, os pais ficam com medo que a mãe vai gastar em outras pra ela e não vai gastar com a criança. Mas, olha, eu vou dizer pra vocês, o custo de uma criança
a pensão geralmente não é suficiente, assim, sabe? Porque, nossa, é muita coisa, assim, que vai para um filho, né? Deixa eu ver o que diz o Alex. Ah, que os pais, às vezes, na vara de família diziam que não tinham dinheiro, mas para cigarro, cerveja, festa tinham, né? Isso é muito comum, né? Justamente por causa dessa questão, né, de que, tipo, a mãe que tem que se virar com a criança, como se o pai não é cobrado na nossa cultura patriarcal como sendo responsável pelo filho, tipo, ele dá o que ele acha que é bom e a mãe que se vira, entendeu? Porque a mãe que é obrigada a cuidar da educação, dar a educação pro filho e que esse filho ainda tenha que ser uma boa pessoa. Se o guri não der certo, a culpa é da mãe, não é do pai. É cobrado sempre da mãe, né? É muito injusto isso, assim. Tá bom, Diego. Não é meu caso, viu? Diz o Amaral. Então, vamos ver. O que mais aqui? Teve várias perguntas legais. Então, com relação a essa de utilizar o filho, né? Geralmente é por causa da pensão ou por causa dos ciúmes da mulher que o outro já tá se relacionando. Ou disputa de bens, é o que eu mais vejo, assim. Quando a mulher decide ser mãe, olha o homem como parte ou um meio. Aqui, né, tipo, um pouco de maldade, assim, né? Tipo, que o homem vai ser um objeto para uma mulher que queira ter um filho e esteja numa idade já passando da idade para ter filho. Bom, é uma escolha que a mulher pode fazer, né? Mas eu acho que a maioria das mulheres tentam encontrar a pessoa certa para ter um filho. Ninguém quer ter um filho com qualquer um, né? Que uma pessoa que não tem afinidade, justamente porque depois ali na frente vai se separar. E vai estar todo esse problema, né, na separação. Então, acho que a maioria das mulheres, quando querem ter o filho, vão primeiro tentar procurar a pessoa certa. Claro que deve ter o tal golpe da barriga de, né, querer ter um filho a qualquer pano, né? Mas hoje em dia já tem até, como é que é? Produção independente, né? Então... as pessoas não precisariam, né, fazer isso, porque tu vai lá no banco de sêmen e né, tem um filho, enfim. Mas, claro, são escolhas, então acho que a maioria, sim, vai tentar procurar uma pessoa, né, que se relacione e tal. Oi, Kátia. O que tem um comentário? Parabéns, Ângela, por conseguirem em um momento difícil de separação manter equilíbrio para ter uma relação madura em função ao filho. Ah, obrigada. Não foi fácil, mas a gente foi adulto com relação a ele, né? Com relação a nós não foi tão fácil, mas enfim, tá tudo certo. Outra pergunta: maternidade tardia em mulheres que priorizam as carreiras é um mal do século XXI? Isso aqui é uma observação meio machista, né? Tipo, é um mal do século as mulheres optarem pela carreira e não pelos filhos, porque na verdade, antigamente, como eu falei lá atrás, as mulheres nem tinham opção de trabalhar, né? Elas todas eram donas de casa e que eram obrigadas a cuidar dos seus filhos. Atualmente, no mundo moderno, que as mulheres têm essa opção de poder trabalhar e escolher se querem ter filhos ou não, né? Então, eu acho que não é um mal do século, é o bem do século. Poder ter essa opção, né, de escolha. Optar, E talvez seja até mais cobrada, né? Porque daí tu tem que ser mãe, tu tem que ser dona de casa, tu tem que ser boa esposa e ainda ter uma carreira de sucesso, né? Então é um peso, assim, bastante alto, né? Enquanto que para os homens, para ser um bom homem, tem que ser provedor, que é a virilidade laboral, ter um bom trabalho, né? Poder sustentar a sua família, no caso. E a virilidade em si, que é ser um garanhão, um reprodutor. Isso é um bom homem, né? E aí também nós temos diferenças de classes, porque tipo um homem de uma classe inferior não vai ter a questão laboral para dar conta dessa sua virilidade. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter que ir pro lado do reprodutor, e aí a gente vê os homens, para afirmar sua masculinidade nas classes inferiores, o que eles têm? Um monte de filhos, né? Porque daí, imagina se eu vou estar com essa mulher, tem que fazer filho nela, porque eu sou, né, o cara.
porque como o meu trabalho já é meia boca ali, não é o suficiente, né, para eu me afirmar como homem pelo meu trabalho, então eu vou me afirmar pela reprodução. Deixa eu ver o que mais. Por que mães que já são superpoderosas por natureza se cobram tanta perfeição? Superpoderosas no sentido de porque elas geram uma criança, né? Elas carregam uma criança, dão à luz, então elas têm esse superpoder de gerar uma criança, assim, né? E ainda a gente se cobra a perfeição. Por que a gente se cobra a perfeição? Porque a gente quer ser aceita nesse mundo, né? Todo mundo quer ser aceito e quer ser valorizado, quer ser vista como uma boa mãe que fez tudo certo, que deu certo, né? Que simplesmente conseguiu criar o seu filho, que consegue dar conta do seu trabalho, que consegue dar conta do seu casamento. A família de margarina, todo mundo quer. Exatamente. Só que não é fácil. Porque todo mundo quer ser perfeito e conseguir atingir, né, essa idealização, que não deixa de ser uma romantização da vida, né? Que a gente vê nos filmes, que a gente vê nas propagandas do Zafari, né? Ó, tô fazendo propaganda. Perfeição não existe, né? Assim, as pessoas, mesmo num casamento feliz, entre aspas, as pessoas têm defeitos, as pessoas têm manias, as pessoas... Então... Só não bota no Facebook daí, né? No convívio é que tu vai ver que são bem diferentes. Então não tem aquela propaganda de margarina, que é totalmente diferente, né, da realidade. Então é isso que acontece daí. Então, eu acho que as mulheres se cobram muito mais do que os homens, né? Essa questão de ser multitarefas, de conseguir dar conta de tantas esferas da vida, né? Que essa cobrança de estar, inclusive, bonita e bem de corpo, que vem daquela coisa de tu poder ser escolhida por um homem. Porque teu objetivo, a tua missão na vida é um casamento. Isso no plano patriarcal que a gente foi criada. Todas nós, né? Agora o meu filho, o filho da Michelle, talvez a gente tá tentando mudar essa mentalidade, mas eu fui criada para casar com um homem rico, né? Te lembra? A nossa madrasta. Tinha que ter sobrenome, tinha que ter bom trabalho, tinha que ter carro, tinha que ter casa, tudo isso para poder namorar, senão não podia namorar, né? Então, é uma coisa assim, tipo, tu poder romper com isso e poder escolher quem tu quer. E se tu quiser ficar solteira, e se tu quiser ter uma carreira e não ter filho, isso tu tá rompendo com a mentalidade patriarcal, né? Só que tem um preço, porque tu vai ser julgada. Ai, aquela ali é solteirona, aquela ali não casou, ela é mal amada, por isso que ela é desse jeito, porque ela não tem namorado, entendem? Então, é uma coisa assim que vem da cultura, né? E a gente vai carregando isso. Então, a gente precisa conversar sobre essas coisas para tentar abrir a mentalidade e pensar que mulheres e homens têm direito de fazer as suas escolhas, independente do gênero, né? De ser homem ou ser mulher. Porque cada homem e cada mulher tem esses papéis que já vêm da cultura de ter que cumprir esses papéis, senão tu é considerado fracassada. Então, a mulher que não casa, não tem filho e não tem uma família, ela é vista como fracassada. Se ela tiver uma carreira é um plus, porque isso não é exigido das mulheres. A gente que busca porque quer também poder ser valorizada pela sua capacidade, não só porque tu é bonitinha do lar e recatada, né? A gente quer ser valorizada pela nossa capacidade de poder trabalhar, ganhar o seu dinheiro e ser uma força útil no mundo, fazer diferença na sociedade, assim como os homens, que os homens sempre foram isso. E os homens são cobrados o quê? Por ter o seu trabalho e serem reprodutores. Então a gente quer romper com isso, né? De que as mulheres também possam fazer essa escolha sem ser tão cobradas, né? Se elas quiserem não ter filhos, não casar e, enfim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem também a gente poder reconhecer as nossas fraquezas, né? Que a gente não precisa ser sempre Mulher Maravilha. Quando eu tive o Gabriel, eu vi assim que eu era um bicho,
né? Que eu precisava de ajuda e que eu tinha a Michelle e a Michelle, eu disse, Michelle, me ajuda. Então, as mulheres, eu acho que é muito importante isso de tu poder pedir ajuda e poder criar um círculo de amigas, de apoio para tu trocar ideias, né? Conversar sobre essas coisas, assim, porque é muito duro, assim, né? Se tu tá sozinha a carregar isso. E quando tu conversa com outras mulheres, tipo, tô conversando com a Michelle, tô conversando com vocês e com os homens também, porque eu acho que os homens têm que ser trazidos para esse debate, pra gente ampliar e poder também dividir essa carga, né? Isso começa a criar uma rede de apoio e isso faz muito bem, assim, pra nossa própria autoestima, assim, e pra tua vulnerabilidade de tu ver que tu não tá sozinha, que tu pode contar com alguém, que tu não é só tu no mundo que sofre aquele problema ali, né? Que é um problema comum de várias mulheres e tal. A Gabi tá perguntando aqui, o casamento muda muito depois do nascimento dos filhos, e aí tem que ter parceria e não cobranças. Era mais ou menos aquilo que a gente já tinha falado, né? Que quando a gente tem um bebê, a gente tá ali as 24 horas para aquela criança, né? E muitas vezes a gente também tá precisando de carinho, também tá precisando de ajuda. Quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida de quem, né? Eu tô cuidando de uma criança, mas quem cuida de mim, né? Exatamente. Então, muitas vezes o homem não percebe que a mulher também precisa ser cuidada, que ela também precisa de carinho naquele momento. Acho que é quando ela mais tá precisando do marido, é naquele momento. E o marido, em vez de dar carinho, dar amor, né? Naquele momento ele se sente enciumado e começam as cobranças, né? Não, porque tu não me dá atenção, porque tu não faz isso, porque tu não faz aquilo. E aí acaba, né, que o que a Gabi disse, assim, não, acaba sendo uma coisa que não é tão gratificante, assim, que parece que as coisas mudam muito quando se tem um filho, mas não é, eu acho que é devido à situação, né? E depois que a criança vai entrando nos eixos, eu acho que o casamento vai entrando mais ou menos também nos eixos, né? Eu acho que é aquele período ali de quarentena que tá todo mundo meio que desorientado, sem saber o que fazer, sem saber como agir. Mãe não sabe como agir com o filho, marido não sabe como agir com a mulher e fica naquela confusão. Não, e também o casal, né, tem que procurar espaços do casal, porque o filho toma conta, né? Porque o filho demanda demais da mãe, da mulher. Então a mulher tem que se dar conta também de ela buscar os seus espaços de cuidado para si, de poder daqui a pouco pedir para alguém cuidar do filho enquanto ela vai na academia ou ela vai no salão, pelo menos, a fazer uma escova para poder ficar um pouco melhor, se sentir um pouco melhor, se sentir mais mulher, né? Porque a gente fica se achando que só mãe, a gente vira só mãe. Quando eu tive o Gabriel, eu só queria ser mãe, não queria mais me arrumar, eu não tinha vontade de fazer nada, só vivia de pijama, sabe? Bem louca. Só queria saber da criança. Daí quando eu tive que trabalhar, se eu pudesse, eu só queria ficar cuidando do guri, não queria mais ir trabalhar. Bem louca, assim. Porque tu sai, aquilo ali mexe tanto contigo. Mas eu acho que a gente precisa, assim, até para dar um exemplo pro filho que tu é um indivíduo que tem as tuas vontades, para que depois quando ele crescer ele também possa correr atrás dos sonhos dele, das vontades dele, porque se a gente vive só pro filho, claro, tem mães que fizeram essa escolha e enfim, parabéns, né? Que bom, mas tipo, se eu posso também conseguir manter os meus sonhos além do cuidado do meu filho, eu acho que é até um exemplo assim de que pro filho, né? Pro filho poder também seguir, né? Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Acho que tinha mais uma pergunta. Alguém aí quer fazer uma pergunta? Vamos ver os... Tô adorando os comentários, né? Parabéns pro Diego, que vai ter filho, aos 41 que ele colocou ali. Realmente, se a gente não cuida, viramos só pai e mãe. Então... o casal, né, tem que buscar esses espaços de casal, deixar o filho, sei lá, estabelecer um dia da semana para sair, porque senão acaba só cuidando do filho, o filho demanda muito, né? Então, tem que cuidar do casamento, né? Tem que investir no casamento, investir em também poder, sei lá, fazer programas de casal, né? Voltar a ser o que era antes da criança, né? Voltar àquele ritmo que às vezes se perde quando se tem o filho, né? E, bom, eu anotei algumas coisas, assim, pra gente encaminhar, assim, de caminhos
pra gente não se perder na maternidade, né? Então eu acho que pedir ajuda é muito importante, porque a mulher tem mania de querer ser Mulher Maravilha e fazer tudo sozinha, né? A gente não tem mãe, a gente perdeu a mãe muito cedo. E eu e a Michelle, a gente é meio que uma mãe da outra, assim, a gente se apoia nessas coisas, assim, de poder uma contar com a outra, né? E quando uma ou a outra não sabe, a gente sai pra rede maior das amigas. Ai, gurias, como é que eu faço aqui? Alguém conhece isso? Me ajuda aqui, me ajuda, né? Porque é muito importante, assim, a gente poder contar com alguém, que a gente não é Mulher Maravilha. Então, ter uma rede de apoio, não é vergonha isso, né? Outra coisa é delegar tarefas, né? Não querer fazer tudo sozinha e conseguir deixar o pai dar banho na criança. Porque às vezes também a mãe quer ser a poderosa e fazer tudo, e daí tá sobrecarregada, mas também não deixa o pai da criança fazer alguma coisa. O Diego insiste que a gente é gêmeas. Não, eu sou 4 anos mais nova que a Ângela. E aí também poder deixar o pai errar e fazer errado para aprender como a gente aprendeu, porque a gente também errou e aprendeu fazendo, porque ninguém nasceu sabendo trocar fralda, sabendo cuidar da banho na criança e tudo isso a gente aprende. Essa história de que a gente já nasce sendo mãe é mentira, foi construído porque era conveniente isso, como eu já falei no início, né? Então, poder delegar, seja pro pai, seja pra tia, pra Dinda da criança, que no caso é a Michelle, né? Que, nossa, o Gabriel apaixonado pela Michelle. E então poder delegar essas coisas assim nesse contexto, assim, né? Seja com relação à criança, seja na coisa da vida em geral, assim. Também saber dizer não, porque às vezes a gente quer dizer sim pra tudo, né? A minha irmã é a rainha do sim. Pode pedir o que quiser, pode pedir o que quiser, eis-me aqui. É a pessoa mais boa do mundo, eu nunca vi. Quando a gente era criança, eu tinha uma bicicleta, daí ela foi andar com a minha bicicleta. Daí passou um gurizinho da rua, assim, e pediu a bicicleta pra dar uma volta. E a Michelle emprestou pra ele a bicicleta. Ela tá até hoje esperando o gurizinho trazer de volta a bicicleta, porque o guri se foi embora com a bicicleta. E ela é assim até hoje, assim, Sim. De coração bom e acreditar. Na verdade, eu penso que as pessoas são como eu, então eu me baseio nisso, e aí eu acabo levando um tour ficando sem bicicleta, no caso. Como tantas outras coisas, né, que acontecem, eu penso que as pessoas atuariam como se eu fizesse, né? Se a pessoa me pedisse, eu daria. Então, eu não penso, assim, que o outro pode ter maldade, né? Então, eu já tomei muitas por causa disso. Então, eu acho que essas são as principais, assim, né? Essa coisa de delegar, de pedir ajuda, de dizer não, O Alex tá dizendo que os pais acham tudo que querem no YouTube, né? Então, se não faz, aprendem tudo no YouTube. Então, se não faz, é por preguiça mesmo, né? Por não querer. Mas é conveniente, né? Mas e tem mulheres que não deixam o cara fazer e daí reclamam que estão cansadas, sobrecarregadas, mas não deixam fazer porque acham que só elas sabem fazer. Tem que deixar o cara fazer e errar, e daí tu ensina de novo. O Alberto quer R$100 pra tu. Se tu tem 100 pila pra dar pra ele, já que tu é boazinha. Também não é tanto assim, né? Se for uns 20 ainda vai, agora 100. Também não abusa, né? Lembrando sobre os homens, né? Que quando os homens fazem assim, que se esforçam para ser bons pais, que eu acho louvável e aplaudo, e tomara que todos assumam isso, né? Daí eles são comparados ao Rodrigo Hilbert, né? Que faz, que acontece, que cozinha, que é bom pai, que é bom marido, que é o homem ideal. E se a gente for ver, o Rodrigo Hilbert não deixa de ser uma mulher comum, porque é o que as mulheres fazem e não ganham aplauso nenhum. Então, por isso que é injusto, porque a gente faz sempre, porque é a nossa obrigação. E não ganha remuneração. Não ganha aplauso. Tu fez o que tu tinha que fazer, porque tu é a mãe. Exato. Agora, quando o pai faz, ele é um paizão, ele troca a fralda, ele é isso, ele é aquilo. Mas tudo bem, façam, guris, os guris que estão aqui, façam.
porque a gente quer mais é aplaudir vocês. Ó, o Alex diz que a minha quer que eu faça tudo. Ó, ótimo! Mas vamos dividir isso aí, né? Vamos achar um equilíbrio. Então, nesse sentido, assim, de poder dividir essas... Ó, tem outra pergunta, Angela. Hoje, você sendo uma mulher linda e muito bem-sucedida profissionalmente, como você vê em uns 10 anos, por exemplo? Como eu me vejo... Ou almeja algo ainda mais? Em 10 anos. Ai, difícil essa pergunta, né? Geralmente a gente... Pensa daqui 1, 2, daqui 10. Que 10 anos eu vou estar vovó já. Que horror, credo. Não vou contar a minha idade, mas eu já vou estar meio caquética, assim, em 10 anos. Eu pretendo continuar fazendo a diferença, que é justamente a gente poder conversar. Eu tenho esse meu canal no YouTube e essa minha mania de querer escrever e fazer vídeo, que agora eu trouxe a minha irmã, arrastei ela, porque ela tava meio assim, não queria. Mas ela tem muita coisa para contribuir. Eu acho que todos nós temos coisas para contribuir. O Ministério Público, ele me realiza muito naquilo que eu trabalho, porque eu posso mudar a vida das pessoas com o meu trabalho. Eu trabalho na área da infância, né? Então eu posso fazer muita coisa, muita vida de criança e de famílias ficarem melhor, né? E isso é em todas as áreas que o Ministério Público atua. Mas quando eu atuo como escritora ou como palestrante, sei lá, conversadora aqui, ou youtuber, sei eu. Quando eu escrevo, a minha palavra, ela muda a vida individualmente. Se eu conseguir tocar uma pessoa com aquilo que eu falo, já é bom, assim, eu poder inspirar alguém com aquilo que eu tô transmitindo, né? Se eu conseguir fazer uma pessoa ter vontade de que o mundo seja melhor para aquela pessoa, o mundo vai ser melhor para mim também, porque o mundo tá todo interligado, né? Ele é um só. Então, quando a gente trabalha para fazer o mundo melhor, sendo boazinha como a minha irmã, ou falando sobre assuntos diversos. Já é gratificante, né? Eu acho que já vale a pena. Exato. E daí quando tu consegue trazer uma coisa que vai incentivar as pessoas a querer mudar em alguma coisa, sei lá, 2, 3 aqui que vão ajudar as mulheres em casa agora, eu já tô fazendo o mundo daquela família melhor. E aí esse mundo também vai ser melhor pra mim. Basta a gente ver que tá tudo interligado. O cara lá na China que comeu um morcego, agora tá todo mundo pagando pelo coronavírus. Então a gente acha que a minha atitude, meus baby steps não servem pra nada, mas servem, porque de passinho em passinho a gente vai fazendo o mundo melhor. É a diferença. Então é isso, eu me vejo continuando a fazer o que eu faço, assim, né? Talvez de uma forma mais intensa, quem sabe publicando um livro, enfim. Vamos ver. A gente tá encerrando, tá quase acabando a nossa live. Quero agradecer todo mundo que tá aqui. Faltam uns 2 minutos pra acabar, mais ou menos. Christian Grey, falaram com nós homens. Ai, Jesus. Ai, tá. O Diego só veio aqui causar polêmica. O mais importante é não julgar as pessoas, né? Eu acho também... A gente tem esse lema aqui em casa. Um exercício que a gente faz. Não é que a gente seja perfeita e tudo. E muitas vezes eu me pego julgando. Ó, vou encerrar a live em 2 minutos. E a gente tenta pensar assim, não, eu não vou julgar porque eu não sei a história dessa pessoa, eu não sei o que a pessoa passou, então eu não posso julgar. Ah, porque ela não quis ter filho. Bom, mas eu não sei o que ela passou, não sei o que ela tá passando. Ah, porque aquela pessoa é assim, porque faz isso, faz aquilo. Não cabe a nós julgar, né? Cada um tem uma história, cada um tem um... Exato. Então, eu acho que a gente tem que muito acolher, né? Acolher as pessoas e as suas escolhas. Porque cada um tem o seu jeito, tem a sua história de vida que faz muita diferença, assim, né? Então, era isso, assim, que a gente queria conversar, desmistificar a maternidade, dizer que não é fácil, mas que quem escolhe ser mãe dificilmente se arrepende, mas que também tem mulheres que se arrependem de ter filhos, que, tipo, amam os filhos, mas, tipo, se fosse hoje eu não teria, porque passou muito trabalho e tal, né? Então... E tem mulher que também não passaram por nada disso, que tiveram os bebês calminhos, que mamaram no peito e que fazem aquela imagem de que tudo é perfeito e tudo bem também, né?
cada uma do seu jeito, de como passou, e cada uma é diferente, não importa, né? Não é porque a gente tá dizendo que a gente passou por essas dificuldades que todas passaram, né? Tem mulheres que têm os bebês que conseguem amamentar. Sim, e dá tudo certo. Dá tudo certo. Gente, 20 segundos vai acabar a live. Obrigada. Se quiserem dar um print, tirar uma foto de nós e publicar, marcar a Ângela Dalpós e Michele, a gente vai adorar. E se quiserem deixar depois comentários ali no Instagram, eu vou publicar nossa foto. E era isso, daí vocês deixem comentários. Obrigada. Obrigada a todos. Beijos. Até mais.